Tá aqui comigo, disse o dourado. Então não me importo com mais nada. É bom, garoto, mas não posso ajudar muito. Todo amarrado como um presente de Natal. Escolheram uma cama e tanto para mim parece que estou deitado em um pedaço do fogão da cozinha. Ele se virou para um lado e se aproximou de Jezebel. Melhorou, disse ele, mas pergunto-me sobre o que estava estacionado. Talvez seu amigo venha nos levar, sugeriu Jezabel. Quem sinte? O que ele faria conosco? Com aquela pistolinha de brinquedo dele. Eu estava pensando na outra pessoa sobre a qual você me falou. Ah, aquele Tarzan. Diga, rapaz, se ele soubesse que estávamos aqui, entraria e derrubaria todas essas porcarias com uma mão e chutaria os cigarros para o quintal. Nossa, como eu queria que ele estivesse aqui. Ele é um sujeito e tanto. E não estou brincando. Na cabana à beira da aldeia, estava a resposta ao desejo do artilheiro, amarrada de mãos e pés, assim como o artilheiro. E aparentemente, igualmente indefesa. Constantemente, o homem macaco trabalhava nas correias que lhe prendiam os pulsos, torcendo, puxando e esticando. Longo dia passava, e o gigante cativo jamais cessava seus esforços para escapar, mas as correias eram pesadas e estavam firmemente amarradas, embora, pouco a pouco, ele sente-se que estavam afrouxando. Ao cair da tarde, o novo chefe retornou com a comitiva que procurava por Stabbot. Não o haviam encontrado, mas batedores localizaram o acampamento de Lord Passmore, e agora os Shiftas estavam discutindo planos para atacá-lo no dia seguinte. Não haviam se aproximado o suficiente para notar o número de nativos armados que continha, mas vislumbraram Smith e Lady Barbara, e tendo a certeza de que não havia mais do que 2 homens brancos, sentiram pouca hesitação em tentar a incursão, uma vez que planejavam retornar à Abissínia no dia seguinte. Mataremos o homem branco que temos agora, disse o chefe, e levaremos as 2 moças e Tarzan conosco. Tarzan deve render um bom resgate, e as moças, um bom preço. Por que não ficamos com as garotas para nós mesmos? Sugeriu outro. Nós os venderemos, disse o chefe. Quem é o senhor para dizer o que devemos fazer? Questionou o outro. Você não é chefe, não. Rosnou um sujeito negro com aparência vilanesca, agachado ao lado do primeiro opositor. Aquele que almejava a liderança saltou, como um gato, sobre o primeiro orador, antes que qualquer um percebesse sua intenção. Uma espada brilhou por um instante à luz das fogueiras recém-feitas e caiu com força terrível sobre o crânio da vítima. Quem sou eu? Repetiu o assassino, enquanto limpava a lâmina ensanguentada na vestimenta do homem morto. Eu sou o chefe. Ele olhou ao redor para os rostos carrancudos que o cercavam. Há alguém que diga que eu não sou o chefe. Não houve objeção. Tali era o chefe da banda Shifta. No interior escuro da cabana onde jazera amarrado o dia inteiro sem comida nem água, o homem macaco puxou e forçou até que o suor brotasse em gotas em seu corpo, mas não em vão. Gradualmente, uma mão deslizou pela correia esticada, e ele estava livre, ou, pelo menos, suas mãos estavam. E bastou um momento para afrouxar as amarras que prendiam seus tornozelos. Com um rosnado baixo e inaudível, ele se levantou e se dirigiu à porta. Diante dele, estendia-se o complexo da aldeia. Ele viu os Shiftas agachados enquanto escravos preparavam a refeição noturna. Próxima dali estava a paliçada. Eles devem vê-lo quando ele atravessar para lá, mas o que importa, ele já teria partido antes que eles pudessem se recompor. Talvez alguns tiros perdidos fossem disparados, mas, afinal, não haviam disparado muitos tiros contra ele naquela manhã, nenhum dos quais o havia atingido. Ele saiu para o espaço aberto. No mesmo instante, um homem negro corpulento saiu da cabana ao lado e o viu. Com um grito de alerta aos seus companheiros, o homem saltou sobre o prisioneiro em fuga. Aqueles que estavam perto das fogueiras levantaram-se e correram em direção aos 2. Dentro de sua cabana-prisão, Jezebel e Dani ouviram a comoção e se perguntaram o que estava acontecendo. O homem macaco agarrou o negro que tentaria detê-lo. Girando-o para que servisse de escudo, recuou rapidamente em direção à paliçada. Fiquem onde estão. Ele gritou para os Shiftas que avançavam, em seu próprio dialeto. Fiquem onde estão, ou eu matarei este homem. Então, que ele o mate, rosnou Tali. Ele não vale o resgate que estamos perdendo. E com um grito de encorajamento aos seus seguidores, ele saltou rapidamente para interceptar o homem macaco. Tarzan já estava perto da paliçada quando Tali investiu. Ele ergueu o negro em luta acima de sua cabeça e o arremessou sobre o chefe que avançava, e enquanto os dois caíam, ele girou e correu para a paliçada. Como o macaco Manu, ele escalou a alta barreira. Alguns tiros esparsos o seguiram, mas ele caiu no chão ileso e desapareceu na crescente escuridão da noite que se aproximava. A longa noite de seu cativeiro se arrastava, e ainda o artilheiro e Jezabel jaziam como haviam sido deixados, sem comida nem bebida, enquanto o cadáver silencioso de Capietro encarava o teto. Eu não trataria ninguém assim, disse o artilheiro, nem mesmo um rato. Jezebel ergueu-se sobre um cotovelo. Por que não experimentar? Ela sussurrou. O quê?
exigiu Dani. Eu tentaria qualquer coisa uma vez. O que você disse sobre um rato me fez pensar nisso, disse Jezebel. Temos muitos ratos na terra de Midian. Às vezes, os capturamos são muito bons para comer. Fazemos armadilhas. Mas se não matarmos os ratos logo após serem capturados, eles roem o caminho para a liberdade e roem as cordas que prendem as armadilhas. E daí? Exigiu Dani. Não temos ratos. E se tivéssemos bem, não direi que não os comeria. Rapaz, mas não vejo o que isso tem a ver com a confusão em que nos encontramos. Somos como os ratos. Dani, ela disse, não percebe. Somos como os ratos e podemos roer nosso caminho para a liberdade. Bem, rapaz, disse Dani, se você quiser roer a lateral desta cabana, vá em frente, mas se eu tiver a chance de escapar, vou pela porta. Você não entende, Dani, insistiu Jezebel. Você é um ovo que não pode falar. Quero dizer que posso roer as cordas que prendem seus pulsos. Nossa, garoto! Exclamou Dani. Burro não é nome para isso, e eu sempre achei que era o garoto esperto. Você certamente tem uma inteligência aguçada, e não estou falando talvez. Eu gostaria de saber sobre o que você está falando, Dani, disse Jezebel, e gostaria que me permitisse tentar roer as cordas do seu pulso. Não consegue entender o que estou dizendo, claro, meu jovem. Mas eu farei a roedura, minhas mandíbulas são mais resistentes. Role, e eu me ocuparei. Quando estiver livre, você me solta. Jezebel virou-se de bruços e Dani se contorceu até ficar em posição onde pudesse alcançar as tiras em seus pulsos com os dentes. Ele se dedicou ao trabalho com afinco, mas logo se tornou evidente que a tarefa seria muito mais difícil do que havia antecipado. Ele também descobriu que estava muito fraco e se cansava rapidamente, mas, embora muitas vezes fosse forçado a parar por exaustão, nunca desistia. Certa vez, quando fez uma pausa para descansar, beijou as pequenas mãos que tentava libertar. Foi um beijo suave e reverente, muito diferente do Gunner, mas o amor é uma força estranha, e quando desperta no peito de um homem por uma mulher pura e virtuosa, torna-o sempre um pouco mais terno, e um pouco melhor. A alvorada afastava a escuridão da cabana, e o artilheiro ainda roía as correias que pareciam nunca ceder. Capietro jazia fitando o teto, seus olhos mortos revirados para cima, da mesma forma que havia permanecido durante todas as longas horas da noite, sem enxergar. Os chiftas estavam se movimentando na aldeia, pois este seria um dia agitado. Escravos preparavam as cargas de equipamentos de acampamento e despojos que deveriam transportar para o norte. Os combatentes apressavam seus cafés da manhã para poderem verificar suas armas e equipamentos de montaria antes de partirem em sua última incursão desta aldeia, contra o acampamento do caçador inglês. Tally, o chefe, estava comendo ao lado do fogo de sua esposa favorita. Apresse-se, senhora, disse ele. Tenho trabalho a fazer antes de sairmos. Agora você é o chefe. Ela o lembrou. Deixem os outros trabalharem. Eu mesmo farei isso, respondeu o homem negro. O que a senhora a considera tão importante que eu devo apressar a preparação da refeição matinal? Ela indagou. Vou matar o homem branco e preparar a moça para a jornada, respondeu ele. Prepare comida para ela. Ela precisa comer ou morrerá. Deixe-a morrer, respondeu a mulher. Não a quero por perto. Mate ambos. Cale a boca, rosnou o homem. Eu sou o chefe. Se você não a matar, eu o farei, disse a mulher. Não cozinharei para nenhuma vadia branca. O homem se levantou. Eu vou matar o homem, ele disse. Prepare o café da manhã para a menina quando eu retornar com ela. Ali, exclamou o artilheiro. Estou livre, exclamou Jezabel. E minhas mandíbulas estão exaustas, disse Dani. Rapidamente, Jezebel virou-se e trabalhou nas correias que prendiam os pulsos do artilheiro, antes de se dar ao trabalho de soltar seus tornozelos. Seus dedos estavam bastante dormentes, pois as cordas haviam cortado parcialmente a circulação sanguínea de suas mãos, e ela era lenta e desajeitada no trabalho. A ambos pareceu que ela nunca terminaria. Se soubessem que Tally já havia se levantado de sua fogueira de café da manhã com o anúncio de que iria matar o artilheiro, teriam ficado frenéticos. Mas não sabiam. E talvez fosse melhor assim, pois as outras desvantagens de Jezabel não se somou à tensão nervosa que certamente teria acompanhado o conhecimento da verdade. Mas, finalmente, as mãos do artilheiro estavam livres, e então ambos se dedicaram às cordas que prendiam seus tornozelos, as quais estavam menos apertadas. Finalmente, artilheiro se levantou. A primeira coisa que farei, disse ele, é descobrir sobre o que eu estava deitado ontem. Tinha uma sensação familiar, e se não me engano, ele vasculhou entre os trapos imundos no fundo da cabana. Um momento depois, endireitou-se com uma submetralhadora Thompson em uma mão e seu revólver, cinto e coldre na outra, com um sorriso no rosto. Esta é a primeira pausa que tenho em muito tempo, disse ele. Tudo está em ordem agora, senhora. O que são aquelas coisas?
Perguntou Jezabel. Eles são a outra metade de Gunner Patrick, respondeu Dany. Agora, tragam seus cigarros mais fortes. Enquanto falava, Tali, o chefe, afastou o tapete da entrada e olhou para dentro. O interior da cabana era bastante escuro, e a princípio, ele não conseguiu distinguir as figuras da moça e do homem que estavam no lado oposto, mas, silhuetado contra a crescente luz da manhã que vinha da porta, ele era claramente visível para sua vítima pretendida, e Dany viu que o homem carregava uma pistola pronta em sua mão. O Gunner já havia afivelado o cinto. Agora, ele transferiu a metralhadora para a mão esquerda e sacou seu revólver do coldre. Ele fez essas coisas de forma rápida e silenciosa, tão rapidamente que, ao disparar, Tali não percebeu que seus prisioneiros estavam livres de suas amarras, algo que ele nunca soube, pois, sem dúvida, nunca ouviu o estampido do tiro que o matou. No mesmo instante em que o artilheiro disparou, o estampido de seu revólver foi abafado por gritos e um tiro de um sentinela no portão, a quem o dia que se aproximava havia revelado uma força hostil se aproximando sorrateiramente da vila. Ao passar sobre o corpo do chefe, Dany Patrick olhou para a aldeia e percebeu algo do que havia acontecido. Ele viu homens correndo apressadamente em direção aos portões da vila e se amontoando na banqueta. Ele ouviu uma saraivada de tiros que se espalharam contra a paliçada, estilhaçando a madeira e rasgando-a para preencher a aldeia com uma multidão gritando e aterrorizada. Seu conhecimento sobre tais coisas lhe dizia que apenas rifles de alta potência poderiam enviar seus projéteis através da madeira pesada da paliçada. Ele viu os chiftas na banqueta retribuindo o fogo com seus mosquetes antiquados. Ele viu os escravos e prisioneiros encolhidos em um canto da aldeia que estava mais livre do fogo dos atacantes do que outras partes. Ele se perguntava quem poderiam ser os inimigos dos chiftas, e a experiência passada sugeria apenas duas possibilidades, ou uma gangue rival ou a polícia. Nunca pensei que chegaria a isso, garoto, disse ele. Chegar aqui, Dany, detesto ter que lhe dizer o que eu esperava, admitiu ele. Diga-me, Dany, ela disse. Não ficarei zangado. Eu esperava que aqueles sujeitos lá fora fossem policiais. Pense nisso, rapaz. Gunner Patrick, esperando que a polícia chegasse. O que são policiais, Dany? Leis, bois de arriar. Nossa, garoto, por que você faz tantas perguntas? Polícia é polícia, e direi porque espero que sejam eles. Se não forem policiais, será uma gangue rival, e teríamos a mesma sorte com eles que com esses caras. Ele saiu para a rua da vila. Bem, ele disse, lá vai Dany Patrick se envolvendo com a polícia. Fique aqui, garoto, e deite-se sobre sua barriga, para que nenhum daqueles vermes o encontre, enquanto eu saio para vender os cigarros. Diante do portão, uma grande multidão de chiftas disparava através de aberturas contra o inimigo além. O artilheiro ajoelhou-se e ergueu a metralhadora até o ombro. Houve o sibilo cruel, como de uma colossal cascavel, e uma dúzia de chiftas agrupados desabaram, mortos ou gritando, no chão. Demais se viraram, e, vendo o artilheiro, perceberam que estavam presos entre dois fogos, pois recordavam a recente ocasião em que testemunharam os efeitos mortais dessa arma aterrorizante. Gunner avistou Gunil entre os prisioneiros e escravos amontoados não muito longe de onde ele estava, e a visão dele sugeriu uma ideia ao homem branco. Ei, Baby Smoke, você, ele acenou com a mão para o Gunil. Venha cá, traga todos eles consigo. Diga a eles que peguem qualquer coisa com que possam lutar, se quiserem escapar. Independentemente de Gunil ter compreendido ou não uma pequena parte do que o artilheiro disse, ele pareceu, ao menos, apreender a ideia principal, e em breve, toda a multidão de prisioneiros e escravos, exceto as mulheres, posicionou-se atrás de Dany. Os disparos da força atacante haviam diminuído um pouco desde que a máquina de escrever de Dany se manifestara, como se o líder da outra facção tivesse reconhecido sua voz e presumido que prisioneiros brancos dentro da aldeia poderiam ser ameaçados por seus tiros de fuzil. Apenas um tiro ocasional, direcionado a algum alvo específico, atingia a vila. Os chiftas haviam recuperado, em certa medida, a compostura e estavam preparando seus cavalos e montando, com a evidente intenção de executar uma saída. Estavam sem liderança e confusos, com meia dúzia de pessoas gritando conselhos e instruções ao mesmo tempo. Foi nesse momento que Dany avançou sobre eles com sua heterogênea horda, armada com paus e pedras, uma faca ocasional e algumas espadas roubadas às pressas das cabanas de seus captores. Ao perceberem que estavam sendo ameaçados tão seriamente pela retaguarda, o artilheiro abriu fogo contra eles pela segunda vez, e a confusão que se seguiu no pátio da aldeia deu aos atacantes, tanto dentro quanto fora, uma nova vantagem. Os chiftas lutaram entre si pelos cavalos soltos que agora galopavam em pânico pela aldeia, e à medida que um certo número deles conseguiu montar, eles correram para os portões da aldeia, derrubando aqueles que haviam permanecido para defendê-lo.
Alguns dentre eles forçaram as portas a se abrirem, e ao saírem os cavaleiros, foram recebidos por uma tropa de guerreiros negros, sobre cujas cabeças tremulavam plumas brancas, e em cujas mãos estavam modernos fuzis de alta potência. A força atacante estava parcialmente oculta atrás de uma baixa crista, e ao se levantar para enfrentar os chiftas em fuga, o selvagem grito de guerra dos Vazir ecoou acima do tumulto da batalha. O primeiro a chegar aos portões foi Tarzan, chefe de guerra dos Vazir. Enquanto Moviru e um pequeno destacamento se encarregavam de todo, exceto alguns dos cavaleiros que haviam conseguido deixar a aldeia, o Homem-Macaco, com os Vaziri restantes, atacou os remanescentes desmoralizados da banda de Capietro que permaneciam dentro da paliçada. Cercados por inimigo, os chiftas largaram seus fuzis e imploraram por misericórdia, sendo logo conduzidos a um canto da aldeia sob a guarda de um destacamento dos Vaziri. Ao cumprimentar Gunner e Jezebel, Tarzan expressou seu alívio por encontrá-los ileso. Você chegou na hora certa, disse Dani a ele. Esta velha máquina de escrever certamente consome muita munição, e a última rajada quase esvaziou o tambor. Mas diga-me, quem são seus amigos? Onde o senhor reuniu essa multidão? Eles são meu povo, respondeu Tarzan. Que bando! Exclamou o artilheiro, admirado. Mas diga, você viu alguma coisa do velho Sunk? Ele está seguro em meu acampamento. E Bárbara? Perguntou Jezabel. Onde ela está? Ela está com Smith, respondeu Tarzan. O senhor os verá em poucas horas. Retornaremos assim que eu providenciar a remoção dessas pessoas. Ele se afastou e começou a fazer perguntas entre os prisioneiros dos chiftas. Ele não é belo, exclamou Jezabel. Ei, irmã, pare com essa coisa de bonito, advertiu o artilheiro. E de agora em diante lembre-se de que sou o único cara bonito que você conhece. Não importa como minha panela esteja. Rapidamente, Tarzan separou os prisioneiros de acordo com suas tribos e aldeias, nomeou chefes para liderá-los de volta para suas casas e lhes deu instruções ao explicar seus planos. As armas, munições, espólios e pertences dos chiftas foram divididos entre os prisioneiros, após os Vaziri terem sido autorizados a selecionar as bugigangas que desejassem. Os chiftas capturados foram colocados no comando de uma grande banda de galas, com ordens para devolvê-los à Abissínia e entregá-los ao Ras mais próximo. Por que não enforcá-los aqui? Perguntou o chefe Gala. Então, economizaremos toda a comida que eles comeriam na longa marcha de volta ao nosso país, além de nos poupar muitos problemas e preocupações em guardá-los, pois o Ras certamente os enforcará. Leve-os de volta. Como lhe digo, respondeu Tarzan, mas, se lhe causarem problemas, faça com eles o que julgar adequado. Levou pouco mais de uma hora para evacuar a aldeia. Todas as cargas de Smith foram recuperadas, incluindo a preciosa munição de Dani e tambores extras para sua amada Thompson, e estas foram atribuídas aos carregadores de Smith, que foram vivamente reunidos sob o Gunil. Quando a aldeia foi esvaziada, foi incendiada em uma dúzia de lugares, e enquanto a fumaça negra se elevava em espirais em direção aos céus azuis, as diversas facções tomaram seus respectivos caminhos, deixando o cenário de seu cativeiro, mas não antes que os vários chefes tivessem vindo e se ajoelhado perante o Senhor da Selva, agradecendo-lhe pela libertação de seu povo. Lafayette Smith e Lady Bárbara haviam sido testemunhas perplexas da súbita transformação da cena pacífica no acampamento de Lord Pasmuri. Durante todo o dia, os guerreiros permaneceram em prontidão, como se esperassem uma convocação, e quando a noite caiu, eles ainda aguardavam. Evidências de inquietação eram aparentes, e não havia canto nem muita risada no acampamento, como havia antes. A última coisa que os dois brancos viram, ao se retirarem para a noite, foram os pequenos grupos de guerreiros emplumados agachados em torno de suas fogueiras, com seus rifles prontos em suas mãos, e eles estavam dormindo quando o chamado veio, e os guerreiros negros e esbeltos se fundiram silenciosamente nas sombras escuras da floresta, deixando apenas 4 de seus números para guardar o acampamento, e os dois convidados. Quando Lady Bárbara emergiu de sua tenda pela manhã, ficou surpresa ao encontrar o acampamento quase deserto. O rapaz que atuava como servo pessoal e cozinheiro dela e de Smith estava presente, além de outros 3 negros. Todos estavam constantemente armados, contudo, sua atitude em relação a ela não havia mudado, e ela sentia apenas curiosidade em relação às outras condições alteradas, tão óbvias à primeira vista, em vez de apreensão. Quando Smith se juntou a ela alguns minutos depois, ele também não conseguia entender a estranha metamorfose que havia transformado os carregadores e ascaris risonhos e brincalhões em guerreiros pintados e os enviado para a noite de forma tão sorrateira. Nem conseguiram obter a menor informação de seu rapaz, que, embora ainda cortês e sorridente, parecia, por alguma estranha artimanha do destino,
ter esquecido de repente o bom domínio do inglês que havia exibido com evidente orgulho no dia anterior. O longo dia se arrastou até meados da tarde sem sinal de qualquer mudança. Nem Lord Passmore nem os negros desaparecidos retornaram, e o enigma permaneceu tão desconcertante quanto antes. Os dois brancos, no entanto, pareciam encontrar grande prazer na companhia um do outro, e assim, talvez, o dia tenha passado mais rapidamente para eles do que para os quatro negros, esperando e ouvindo durante as horas quentes e sonolentas. Mas, subitamente, houve uma mudança. Lady Bárbara viu seu filho se levantar e ficar em uma atitude de escuta atenta. Eles vêm, disse ele, em sua própria língua, aos seus companheiros. Agora todos se levantaram, e embora pudessem esperar apenas amigos, seus rifles estavam prontos para inimigos. Gradualmente, o som de vozes e de homens marchando tornou-se distintamente audível aos ouvidos não treinados dos dois brancos. E pouco depois, eles viram a cabeça de uma coluna desfilando pela floresta em sua direção. Porque o Gunner está ali, exclamou Lafayette Smith. E Jezabel também. Que estranho que eles estejam juntos. Com Tarzan dos macacos, exclamou Lady Bárbara. Ele salvou ambos. Um sorriso lento tocou os lábios do homem macaco ao testemunhar a reunião de Lady Bárbara e Jezebel e aquela entre Smith e o artilheiro, e se alargou um pouco quando, após a primeira explosão de saudações e explicações, Lady Bárbara disse: é lamentável que nosso anfitrião, Lord Passmore, não esteja aqui. Ele está, disse o homem macaco. Onde? Perguntou Lafayette Smith, olhando ao redor do acampamento. Eu sou Lord Passmore, disse Tarzan. Você? Exclamou Lady Bárbara. Sim, assumi esta função quando viajei para o norte para investigar os rumores que ouvi sobre Capietro e sua quadrilha, acreditando que não apenas não suspeitariam de perigo, mas também esperando que tentassem atacar e saquear meu safari, como fizeram com os de outro. Nossa, disse o artilheiro, que choque eles teriam levado. É por isso que nunca vimos Lord Passmore, disse Lady Bárbara, rindo. Eu o considerei um anfitrião dos mais evasivos. Na primeira noite em que o deixei aqui, explicou Tarzan, caminhei pela selva até perder-me de vista, e então retornei por outra direção e entrei em minha tenda pela retaguarda. Dormi lá a noite inteira. Na manhã seguinte, bem cedo, saí em busca de seus amigos e fui capturado. Mas tudo correu bem. E se não tiver outros planos imediatos, espero que me acompanhem de volta para minha casa e permaneçam um tempo como meus hóspedes, enquanto se recuperam das experiências um tanto rudes que a África lhes proporcionou. Ou, talvez, acrescentou ele, o professor Smith e seu amigo desejem continuar suas investigações geológicas. Bem, veja, gaguejou Lafayette Smith, decidi abandonar meu trabalho na África e dedicar minha vida à geologia da Inglaterra. Veja, Lady Bárbara, vou levá-lo de volta para a Inglaterra e ensiná-lo a atirar antes de deixá-lo retornar à África. Possivelmente retornaremos mais tarde. E você, Patrick? Perguntou Tarzan. Vai ficar para caçar, por acaso? Não, senhor, respondeu Danny, enfaticamente. Iremos para a Califórnia e compraremos uma garagem e um posto de gasolina. Nós, indagou Lady Bárbara. Com certeza, disse o artilheiro. Eu e Jez. Sério, exclamou Lady Bárbara. Ele está falando sério. Jezabel. Ok, garoto, não é demais, respondeu o dourado. Uma aviadora perdida, um professor, um gangster e a deusa de cabelos dourados dos Midianitas são reunidos no coração do continente negro para criar uma situação explosiva. Mais uma vez, apenas a incomparável figura do Senhor da Selva pode superar as montanhas e os mistérios que se interpuseram entre estes quatro, e o desastre. Todo leitor de aventuras vibrará ao ver Tarzan caminhar por lugares onde o menor som pode trazer a morte súbita, lutar em situações onde qualquer fraqueza pode significar a destruição e rugir seu desafio desafiador a um mundo hostil e selvagem. Tarzan triunfante, um triunfo de aventura na selva entre feras selvagens e homens selvagens. Edgar Rice Burroughs é renomado por seus muitos romances de aventura fantástica. Inquestionavelmente, sua criação mais conhecida é a do herói da selva, Tarzan, o Homem Macaco, mas quase tão conhecidas são suas histórias de outros planetas e de Pellucidar, sob a crosta terrestre. Nascido em Chicago em 1875, ele tentou a sorte em diversos negócios sem sucesso notável, até que, aos 35 anos, dedicou-se à escrita. Com a publicação de Tarzan dos Macacos e Uma Princesa de Marte, sua carreira estava assegurada. A gratidão de uma multidão de leitores que encontraram em sua imaginação exatamente o tipo de leitura de evasão que amavam lhe garantiu uma fortuna merecida. Na época de seu falecimento, em 1950, em sua residência na cidade que levava o nome de sua criação, Tarzana, Califórnia, seu nome era sinônimo de literatura. Mais de 40 milhões de exemplares de seus livros foram publicados em 58 idiomas diferentes.